Tomás Valdez, da Organização Mundial da Saúde. Vamos olhar para algumas questões em volta da pandemia da Covid-19. Daqui a pouco voltaremos a olhar para a questão das dívidas ocultas com um painel composto por Fátima Mimbiri, que é ativista e também é jornalista. Além de Fátima Mimbiri, vamos contar com outro jornalista, Luís Inhanchote, bem como contaremos com André Júnior, que é advogado. Já estamos com o representante da Organização Mundial da Saúde, aqui em estúdio, o Dr. Tomás Valdez. Muito boa noite, bem-vindo, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Há vários relatos que se fazem e debates em volta do mundo falando desta coisa da pandemia transformar-se em endemia. O que é que isto significa e como é que os Estados podem se preparar para esta possível nova fase que aí pode vir? Muito boa noite, primeiramente, e para cumprimentar os telespectadores lá em casa e fazer uma pequena correção em representação da OMS apenas. Pois. Relativamente à questão que coloca, é verdade que esta é uma questão que todo mundo hoje, portanto, está a ser na expectativa. O curso desta pandemia ainda não está tudo claro, mas o que a gente sabe é que no futuro próximo ainda continuaremos a ter esse vírus a circular. E evidentemente que os esforços que estão sendo feitos em termos de vacinação a nível global para conter a circulação do vírus surtirá os seus efeitos a seu tempo, mas num futuro próximo ainda estaremos a conviver com este vírus. E é preciso que os países continuem a reforçar as medidas de capacitar os sistemas de saúde para a detecção dos casos de forma mais precoce, melhorar a capacidade de resposta aos doentes críticos, salvando vidas, portanto, evitando as mortes, e, na medida do possível, ir retomando também a atividade económica e social. Isto vai Entretanto, que os indivíduos também têm aqui a sua responsabilidade individual, porque muito também do que está acontecendo depende também da responsabilidade individual, mas também coletiva. Pois, eu perguntava, isto vai acontecer de forma uniforme em todo o mundo ou vamos ver o que se tem visto, por exemplo, com as vagas da pandemia, onde a segunda vaga verifica-se num lugar, depois verifica-se num outro ponto. Isto vai acontecer de forma uniforme em todo o mundo e perguntava quais são os sinais claros de que isto vai ocorrer. Certamente que não ocorrerá da mesma forma. Esta pandemia tem tido dinâmicas diferentes em países, mesmo no interior dos países, né? Se nós mesmo olharmos para o caso de Moçambique, a dinâmica da própria pandemia na região sul, ou na região centro, ou na região norte, é diferente. A nível das sub-regiões também nos continentes é diferente, e a nível dos continentes também é diferente. Então, mas o que conta de fato é a tendência global. Então, se nós olharmos hoje, por exemplo, para a tendência a nível do continente africano, vemos que nas últimas 10 semanas tem havido de forma consecutiva a redução do número de casos. Mas, entretanto, sabemos que mesmo no continente africano temos pelo menos 6 países que já estão enfrentando a quarta vaga. Né? Ainda que a maioria, de fato, está saindo da terceira, mas já estamos a observar que 6 países estão enfrentando já esta quarta vaga e 14 outros países estão tendo casos de ressurgimento, que ainda não podemos falar propriamente numa quarta vaga, mas pode ser que, de fato, essa dinâmica... Moçambique está dentro desse conjunto? Não, neste momento não. Nós estamos a sair exatamente da terceira vaga. Já semanas seguidas, cerca de 10 semanas seguidas, que o país está numa situação decrescente e esperemos que assim continue por algum tempo. Mas não é somente uma dinâmica de Moçambique, mas esta sub-região, incluindo Zimbábue, Zâmbia e a própria África do Sul. Pois, e há alguma previsão
sob o ponto de vista de novas variantes da pandemia da Covid-19, como é que estão os estudos? Há risco de haver um surgimento de novas variantes, tendo em conta que nas últimas 10 semanas, como esteve a dizer, os indicativos mostram uma redução de infecções? Evidentemente, nós estamos a falar de um vírus que tem uma capacidade de mutação bastante elevada e a OMS está a monitorar a nível global essas variantes e subvariantes, digamos assim, dividindo-as em dois grandes grupos. Um grupo de variantes que são de interesse para a saúde pública e outro grupo de variantes chamados de variantes de preocupação. Então, há aqui uma monitoria que está sendo feita a nível global pela OMS e outras instituições de pesquisa nesse sentido. Mas essas variantes também estão circulando. Agora, a questão é qual delas, num determinado momento e em determinadas condições, poderá, de fato, provocar uma próxima vaga. Isso que ainda, certamente, são questões que ainda não são do nosso domínio. Tendo em conta estes riscos todos que são aqui elencados e o que acontece em Moçambique, o que é que aconselharia? Falo do que acontece em Moçambique no sentido de as vagas da pandemia sempre foram alertadas, mas quando chegaram houve mais pressão do que propriamente preparação. Mas eu penso que não podemos, quer dizer, eu não posso corroborar muito essa afirmação, porque eu acho que o sistema de saúde também foi aprendendo com as situações anteriores, né? Se nós repararmos os desafios que o sistema enfrentou na primeira vaga, na segunda vaga e na terceira vaga foram desafios diferentes. E é verdade que o pessoal hoje, os profissionais de saúde, sabem muito mais sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre a doença. O sistema de saúde também hoje sabe muito bem quais são as forças e quais são também as fraquezas, os desafios também que vai enfrentando. Em termos de capacidade de diagnóstico, houve melhorias consideráveis. Se lembrar, na primeira vaga, todos os diagnósticos eram feitos cá no Instituto Nacional de Saúde ou no setor privado em Maputo. Mas hoje não é o caso, temos essa capacidade nas províncias, por exemplo. O pessoal está mais treinado, os centros de tratamento da doença têm mais condições também hoje. Evidentemente que não poderemos dizer que sejam condições dos mais ideais, mas certamente bem melhores do que quando esta pandemia começou. Aliás, só isso é que justifica que o país, de fato, tenha, em termos de rácio de mortalidade e letalidade, portanto, devido ao Covid, mais baixa, por exemplo, do que é a média a nível da região africana, por exemplo. Pois, e esta saída da terceira vaga fez aqui com que houvesse algumas aberturas das restrições. Isto não aconteceu só em Moçambique, a terceira vaga, na verdade, foi em Moçambique. Vimos isto um pouco por todo o mundo, mas de uma forma um pouco mais, diga-se com as devidas aspas, agressiva, noutros cantos, como a Inglaterra e também Portugal, onde esses alívios significam o incumprimento de algumas medidas básicas orientadas pela OMS, como o uso da máscara e o distanciamento social. Que riscos isto apresenta para esses próprios países e também para os países que ainda lutam com campanhas de vacinação e outras medidas para ver os números ainda mais reduzidos? Tem toda a razão. Na verdade, é que aí é que mora o risco, porque as medidas de relaxamento e a diminuição das restrições muitas vezes é percebido também como que portanto, há um recuo da situação. As pessoas também, na verdade, acompanham esse processo. Ok, agora estamos bem, há menos casos, mas é enganador, porque as medidas são de relaxamento, diminuem-se, portanto, as medidas restritivas para permitir que a economia também volte a engrenar-se, porque há questões de saúde, mas também é preciso ver o lado social e econômico. Pois, este país tem tido como base o avanço das campanhas de vacinação. É uma base sólida, tendo em conta os níveis de eficácia das várias vacinas que temos? Sim, o país, na verdade, introduziu 3 vacinas distintas e que está surtindo o seu efeito,
porque o primeiro grupo-alvo foram os profissionais de saúde. Nós tínhamos uma taxa de infecção entre os profissionais de saúde relativamente alta e havia também óbitos, né? Mas esse grupo está protegido. Os grupos também dos mais vulneráveis, as pessoas com comorbidades, portadores de outras doenças também foram protegidas, e isso evidentemente que reduziu em muito aquilo que poderia ser uma situação muito mais complicada em termos de mortalidade durante esta terceira vaga. Nós, neste momento, portanto, temos 1.917 óbitos já registrados e a lamentar no país. Mas o que eu queria dizer era que, independentemente de tudo isso, relativamente à questão da vacinação que colocou, neste momento o país fez grandes esforços e teve uma estratégia bastante assertiva, já que desenvolveu uma diplomacia aqui de saúde. Acredita no cumprimento das metas? Sim, olha, a Organização Mundial da Saúde definiu como metas para os países para que até finais de setembro alcançassem uma cobertura de 10% da população-alvo, até dezembro deste ano 40% e até finais de junho do próximo ano 70%. O que é que nós observamos? 14 países da região africana alcançaram esses 10% e Moçambique está entre eles. Portanto, só podemos dizer de fato, dar os parabéns ao país, aos seus parceiros, ao setor privado que também esteve envolvido nisso, mas a população também que aderiu a essa campanha de vacinação, apesar de todas as dificuldades que os países estão enfrentando em termos de ter acesso às vacinas. Olhando para estas dificuldades que esteve aqui a citar, vários países pobres, incluindo os africanos, têm estado aqui a reclamar de alguma falta de solidariedade. Há espaço para, por exemplo, responsabilizar os países com mais posses pelo avanço da pandemia nos países mais pobres? Repare que uma coisa que todos nós, os países, sejam os mais vulneráveis ou os menos, devemos ter em consideração é que ninguém estará a salvo desta pandemia enquanto só poderemos estar salvos desta pandemia, de fato, numa situação em que todos, né, estejamos, de fato, protegidos. Acontece que esse bom desempenho de Moçambique em termos de cobertura vacinal e de alguns países que eu referi-me agora, os 14 países de terem atingido 10%, mas a média da cobertura vacinal, os completamente vacinados no continente africano é de 4%. Quando, se nós compararmos com a Europa, por exemplo, é de cerca de 62%. Então, na verdade, há disparidades aqui muito grandes. E essa pandemia veio tornar de forma muito mais clara a questão da inequidade que existe a nível global, também nas questões de saúde. Eu penso que a África, entretanto, está a tentar encontrar outras soluções, seja através da iniciativa COVAX, patrocinada pela Organização Mundial da Saúde, Unicef, Banco Mundial e outras entidades, mas também através da União Africana, que também se envolveu nisso e que proximamente vai distribuir para os países cerca de 17 milhões de doses de vacinas, mas também o setor privado nos meus países. Mas também somente quero mencionar aqui a cooperação bilateral. Nos Estados Unidos, portanto, à margem desta Assembleia Geral, no dia 22 agora deste mês, o presidente Biden, por exemplo, fez uma intervenção bastante forte, chamando e apelando aos outros parceiros para se juntar aos Estados Unidos, disponibilizarem vacinas aos países, sobretudo os mais fracos, que é o caso dos países africanos. Até que ponto este debate que se levanta sobre a partilha dos direitos de produção para os países mais pobres pode reduzir estas desigualdades no que toca ao acesso aos imunizantes, que é algo que já vimos também em outros períodos pandémicos? É verdade que este é certamente um outro desafio que os países africanos vão ter que enfrentar, porque desde máscaras, oxigênio, vacinas e outros produtos de saúde, a África tem uma dependência enorme com o exterior.
e certamente que os países também já reconheceram que esse status quo não tem como continuar. Neste momento há iniciativas para produção, sim. África do Sul é o caso, que a partir de 2022 terá capacidade para produzir vacinas locais e para servir o mercado africano, mas não só, é o caso também da Etiópia, é o caso de Senegal, é o caso de Gana, por exemplo. Pois, Dr. Tomás Valdez, há esta questão de escassez de vacinas para a imunização em África. Disse que a média é de 4%, ainda muito abaixo do que é esperado. E temos alguns países do mundo já avançarem com a terceira dosagem da vacina contra a Covid-19. Uma terceira dosagem que, pelo que já vimos, a OMS não concorda muito. O que é que leva estes países, afinal, a avançarem com uma terceira dose da vacina contra a Covid-19, não sendo tão seguro, ou seja, muito cientificamente aconselhado? Repare que a Organização Mundial da Saúde, evidentemente, enquanto agência técnica, produz recomendações aos países. Mas depois os países também têm a sua soberania dentro do seu próprio território, também implementar as medidas que julgarem mais apropriadas. Evidentemente que neste contexto de escassez de vacinas, o apelo da Organização Mundial da Saúde é no sentido de que é preciso proteger os outros países cujas populações, de fato, continuam ainda com taxas de cobertura vacinal muito mais baixas. A terceira dose vai aumentar a escassez. Exatamente. Mas, entretanto, não é que a própria Organização Mundial de Saúde esteja liminarmente contra a terceira dose. Não. Desde que se obedeçam aqui determinados critérios. Dirigindo essa terceira dose para populações em que manifestamente se evidenciou de que estamos perante situações de imunodepressão ou situações em que, de facto, os anticorpos nas pessoas que previamente receberam essas vacinas... Estudos dizem que caem em 3 meses os anticorpos. Sim, mas veja que temos uma diversidade de vacinas, né? E são casos a casos. Não é que, de fato, para todas as vacinas é essa a realidade. Pois. Então, é preciso aqui também ter algum cuidado também em fazer essas análises. Dr. Tomás Valdez, tendo em conta esta questão que levanta de os grupos a que se deve prestar atenção quando se fala de uma terceira dosagem da Covid-19, acha que em Moçambique, em algum momento, será necessária tal terceira dose? Olha, eu acho que neste momento, né, não é o que está sobre a mesa. Neste momento, a preocupação, de fato, é do país aceder a vacinas suficientes para vacinar a população-alvo, que ronda os 17 milhões. E provavelmente estender mais. Relativamente a esse exercício futurista, eu acho que neste momento não ajuda muito. O que precisamos, de fato, a recomendação aos países que se concentrem em garantir que a população-alvo, de fato, tenha acesso às vacinas e estejam vacinados. Dr. Tomás Valdez, muito obrigado por ter estado connosco nesta noite informativa. Obrigado nós e obrigado pelo convite. A Organização Mundial da Saúde agradece. Estivemos com o Dr. Tomás Valdez em representação da organização